Renato, o que o Lucas Barrios pode te dar nessa equipe titular do Grêmio, se é que ele vai ser titular, e o Luan jogando mais recuado, essa é uma possibilidade de escalação? Eu tô com... Oi. Tá funcionando? Oi. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem 21 jogadores concentrados, então qualquer um deles pode começar, inclusive o Barros, entendeu? E a formação, vocês vão saber 45 minutos antes, a escalação e a forma que a gente vai jogar. É uma coisa diferente, é um jogador que eu gosto, até porque é um jogador de área, é um jogador que te dá uma outra opção para começar uma partida ou para mudar durante o jogo, a parte tática, porque o Grêmio até então não tinha esse jogador com essas características. É um jogador que é goleador, sabe fazer bem aquele pivô, cabeceia bem, quer dizer, sem dúvida alguma, é um jogador que veio para acrescentar bastante para o nosso grupo. Renato, não digo nem para o próximo jogo, mas você ainda não foi questionado sobre isso, apesar de agora ter muitas opções e as possibilidades aumentarem, e, ao contrário, as opções para os volantes são menores, são poucas, perto do que você tem para frente. É possível? Você já pensou em daqui a pouco recuar o Ramiro para até abrir uma vaga nesse meio ofensivo? Eu acho que o mais importante de tudo são as opções que eu tenho. É importante o treinador ter opções, desde que eu quebro a minha cabeça. Na minha cabeça passa tudo, eu sou pago para pensar, para escalar. Mas o mais importante para mim é ter as opções. Eu estaria quebrando muito mais a minha cabeça se eu não tivesse opções. Então eu sempre falo para os jogadores, quem escala o time não é o treinador. É o próprio jogador. Depende dele, do que ele demonstrar dentro de campo, nas oportunidades que ele tiver, começando uma partida ou não, durante os treinamentos. Então, cabe a eles me mostrarem que eles têm condições de começar jogando a próxima partida. Oportunidades, todo mundo está tendo. Quem não teve ainda vai ter, pode ter certeza. E aí depende do jogador, independente do jogador, da posição, põe para cá, põe para lá. Eu acho que o mais importante de tudo é ter essas várias opções, entendeu? E aquilo que eu falei, no momento que o jogador tiver a oportunidade, ele tem que mostrar o porquê que ele está no grupo do Grêmio e o porquê que ele pode ser o titular do Grêmio. É só ele me mostrar, cabe a ele. Então é um jogador que se escala. Não adianta o treinador, esse vai ser o time. Pode ser esse na minha cabeça, mas vai depender do que o jogador me apresentar dentro de campo. Então, dependendo do rendimento do jogador, independente da posição, entendeu? É ele que se escala. Ô Renato, pelas últimas atuações contra o Zamora, um pouco menos, apesar da vitória, você acha que aos poucos o teu time está encontrando não digo mesmo o futebol do ano passado, mas o teu time está criando uma casca, o teu time está mostrando mais, está jogando melhor, você acredita que esse processo de evolução já está chegando num bom nível daqui para frente? Sim, e só não está melhor porque, infelizmente, a cada partida praticamente a gente tem que mudar. E a gente mudou bastante em relação à nossa equipe que terminou ano passado a Copa do Brasil. Infelizmente, nós tivemos o problema do Douglas, o Wallace foi embora, tivemos a cirurgia do Edilson também, e há pouco tempo tivemos a lesão do Maicon, agora do Jeromel. Então fica difícil, porque... O Gabeira está aí? Porque nós temos muitos jogadores fora, entendeu? E aí fica difícil. Mas mesmo assim, quem tá entrando está dando conta do recado. É por isso que é importante você ter um grupo grande, um grupo bom. E os jogadores que têm tido a oportunidade aí, eles têm demonstrado isso. Então, é importante. Então, a tendência, é clara, a cada jogo que passa, a nossa equipe melhorar. O que está pegando é exatamente esse o probleminha do entrosamento da equipe, porque toda hora a gente precisa mudar. Renato, eu queria que você falasse um pouquinho dos estrangeiros aqui do time. Você tem 7, o Grêmio junto com o Flamengo é o time que mais tem estrangeiros na Série A. Eu queria saber que tipo de qualidade eles podem trazer para o time e se você gosta de trabalhar com os estrangeiros. Para te falar a verdade, eu gosto de trabalhar com o estrangeiro que já está no Brasil, porque ele conhece melhor o futebol brasileiro, ele fala um pouco melhor o idioma, entendeu? Então, o jogador que vem de fora, que não trabalhando no Brasil, ele precisa de uma adaptação maior. Até para ele entender de que forma joga o time, as características dos companheiros,
de forma o treinador gosta de trabalhar, o próprio idioma, e isso dificulta sempre um pouco mais. E no momento que você tem o jogador aqui no Brasil já trabalhando aqui, ele já conhece o futebol brasileiro, ele conhece os jogadores dos grandes clubes, então ele já sai na frente. Essa é uma dificuldade que, infelizmente, a gente tem, não só no Grêmio, como qualquer outro clube, quando chega um jogador de fora. Mas eles estão aí. Eu até brinquei outro dia com o Dorico, falei, tem que contratar um intérprete para mim, porque daqui a pouco a gente está falando o castelhano, não estamos falando mais o português. Mas são jogadores que vêm para o grupo, têm nos ajudado bastante, entendeu? O grupo tem recebido eles de braços abertos. E é aquilo que eu falei, vale para os nossos, vale para os estrangeiros que chegam também. Eles vão ter as oportunidades deles e cabe a eles. Quem joga, quem entra em campo são eles. E eles precisam demonstrar para mim e para todo mundo por que estão no grupo do Grêmio e, de repente, por que eles podem ser titulares ou não. Ô Renato, independente se o Barrios começa ou não o jogo, o time ainda procura pouco ele na figura do centroavante para fazer o pivô, um cruzamento, enfim, criar chance para ele. Procura pouco ainda o Lucas Barrios? O problema de você procurar, eu acho que em todo time, no momento que você muda a maneira de jogar durante uma partida, estou preocupado, hein? Ou ele começa jogando, é a característica diferente da equipe. Então, quando ele estiver em campo, eu já conversei com o grupo, no momento que ele estiver em campo, é uma maneira de jogar, é um jogador de área, que todo treinador gosta de ter, e é importante no esquema, até para você mudar, como eu já falei, a parte tática, entendeu? Então, os jogadores têm que se adaptar. Nós temos uma maneira de jogar, quando o Barros estiver em campo, é outra maneira de jogar. Enfim, é uma opção a mais que nós temos para mudar a parte tática. Bom, Renato, a gente reconhece a sua preocupação, né, em não dar qualquer tipo de elemento para o adversário, aí, o Veranópolis, sobre antecipar ou não a equipe, mas, enfim, somos obrigados a insistir um pouco nessa questão do Lucas Barrios. Quando se diz que se o Lucas Barrios vai começar o jogo, a tendência é um recuo do Luan, uma troca de função do Luan, e isso pode até determinar uma queda de rendimento dele. Isso te preocupa, caso venha a acontecer? Não, porque o Luan é um jogador que não é o problema de ele recuar ou não com ou sem o Barros. Ele tem liberdade para jogar da maneira que tinha o Douglas, ele e o Miller têm se entendido bastante. E eu acho que o importante, independente de qual esquema de jogo, é cada jogador estar numa posição, que não pode estar no mesmo lugar, dois jogadores, e faltar numa outra posição. Então, ele é um jogador que ele não gosta de jogar fixo, entendeu? Ele gosta de rodar bastante. Eu acredito até que o Luan possa subir até mais de produção no momento que ele tiver um jogador de área, porque aí ele sabe que é ele que tem que rodar, o jogador fica mais parado, no caso, se jogar o Barros. Eu acredito que não vai ter problema nenhum não para o Luan, porque jogando com um jogador fixo na área, ou jogando com um jogador como ele, se movimentando bastante, não vai fazer muita diferença para ele. Renato, aqui do lado esquerdo. Um confronto direto contra o Veranópolis, que tipo de risco um jogo desse pode ter, se é que tem algum risco uma hora dessas? Não tem risco nenhum, é um jogo normal. Jogo normal, as duas equipes com 12 pontos, as duas equipes muito bem colocadas no campeonato, não tem risco nenhum, é mérito das duas equipes estarem aí, entendeu? Eu acho que a única diferença é que quem vencer a partida se distancia mais 3 pontos, entendeu? No mais, é um jogo normal, super normal. Esperamos que enfrente a nossa torcida. É uma equipe que vem fazendo um bom campeonato, mas em frente à nossa torcida a gente espera fazer a diferença e conseguir a vitória. O objetivo é esse. Onde o Grêmio joga, ele joga sempre para vencer. Renato, por gentileza, você falou ali que o jogador se escala. O Ramiro é um exemplo de jogador que se escalou, que no ano passado ganhou algumas oportunidades, segue entre os titulares, vem ganhando muito destaque, não jogando na dele, fazendo bem mais do que você esperava até? Não, veja bem, quando eu falo o jogador que se escala, é no momento que, por exemplo, um jogador, quando ele se machuca, ele tem um problema, e ele está bem, na minha cabeça, esse jogador volta para a equipe pelo que ele vinha fazendo. O Ramiro, ele não é surpresa para mim, porque eu conheci o Ramiro de 2013, então sabia da capacidade dele. É um jogador que nos ajuda bastante, é um jogador que, taticamente, ele é muito bom,
e tem nos ajudado bastante lá na frente, porque ele tem feito gols também. Então é um jogador que todo treinador gosta de ter também, porque você pode mudar a parte tática durante uma partida e mexendo as peças, e você pode colocar o Ramiro em outras posições. Não só nessa que ele joga, como você pode colocar ele de cabeça de área, você pode colocar ele na lateral direita. Então é importante ter um jogador assim. E sempre que eu precisei do Ramiro, independente da posição que eu coloquei ele foi muito bem. Então é exemplo. Eu dou exemplo, inclusive, para o grupo do Ramiro. É um jogador que treina sempre forte, sempre quer ganhar. No jogo não é diferente. Por isso que ele tem se destacado, tem nos ajudado bastante e espero que ele possa continuar nos ajudando. Em cima disso, Renato, você ganha mais um problema, creio eu, que bom, agora na lateral direita, aí, com o Léo Moura rendendo bem e o retorno do Edilson. Você pode confirmar se o Edilson, pela primeira vez, será relacionado e como é que você projeta essa disputa pela titularidade, tendo o Léo Moura bem e o Edilson, que foi um dos destaques do ano passado? É que eu falo, é um problema sério, mas um problema que é bom para o treinador. Pior se você tem, e tem mais o Leonardo. Pior é quando você tem 2, 3 jogadores numa posição e nenhum deles está rendendo. Então o Edilson jogou muito no passado, infelizmente ele teve esse problema no joelho, teve que fazer a cirurgia. O Léo chegou, começou jogando, vem jogando bem, vem nos ajudando bastante. Entendeu? O Edilson ainda não está relacionado para esse jogo. O Edilson, inclusive, tem um jogo hoje da transição lá em Viamão, e eu pedi para que ele jogasse pelo menos 45 minutos, para que ele pudesse buscar novamente a confiança e o ritmo de jogo. Então vai ser importante para ele. No momento que ele estiver pronto, tiver 100%, que a gente estiver vendo o Edilson bem, aí é outra história. Aí eu começo a quebrar minha cabeça. Até lá, continua jogando o Léo e ele busca a melhor parte física dele e a parte técnica também. Ô, Renato, o mistério segue para o gol também? Ou dá para confirmar quem substitui o Marcelo, enfim? É o Léo que vai jogar. No gol é o Léo. O Bruno também vem treinando, vem muito bem, mas vamos aproveitar o ritmo do Léo, que ele jogou a última partida e teve bem. Qualquer um dos dois poderia jogar, mas só pode jogar um, então a gente vai continuar com o Léo no gol.